Cargueiro 29, na 05, chamando o CTC, câmbio. CTC autoriza o maquinista do Cargueiro 29 chegar na placa e cumprir o sinal, câmbio. Cargueiro 29, entendido a ordem, vai atingir o sinalizado e cumprir o sinal, câmbio. Você sabia que o Brasil já teve uma das maiores malhas ferroviárias do mundo? Pois é, hoje mal se fala em trens, mas já existiu um tempo em que os trilhos cortavam o país de norte a sul. Nesse vídeo, você vai entender como surgiram as ferrovias no Brasil, por que elas cresceram tão rápido, como elas definharam, e o mais curioso, por que o Brasil trocou os trens pelos caminhões. Então, embarque nessa viagem, porque o trem da história já está saindo da estação. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, ligando o Porto de Mauá ao Fragoso, no estado do Rio de Janeiro. Idealizada pelo empresário Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, essa linha foi o pontapé inicial de um sistema que cresceria por todo o país. O objetivo? Escoar café e mercadorias do interior para os portos. O Império via nos trilhos uma forma de integração nacional, mesmo com o país ainda fragmentado e com pouca infraestrutura. O auge das ferrovias brasileiras no início do século XX, especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, o Brasil viveu o auge de sua malha ferroviária. Na década de 50, o país atingiu cerca de 38 mil quilômetros de trilhos espalhados pelo território nacional. Era uma rede que conectava regiões produtoras, cidades estratégicas e portos importantes. Enquanto isso, os Estados Unidos tinham cerca de 400 mil quilômetros de ferrovias em seu auge na década de 1910. E a Europa Ocidental somava mais de 300 mil quilômetros de malha ferroviária integrada, ou seja, apesar de menor, o Brasil caminhava bem, até que tudo começou a mudar. E de um dia para outro, aquilo que não parecia possível aconteceu plenamente. Carros 100% brasileiros, da primeira à última peça, compõem um cântico de justo orgulho para a nossa terra. De um dia para outro, o automóvel deixou de ser o luxo de uns poucos para ser o conforto ao alcance de mais e mais famílias. De um dia para outro, sumiram os calhambeques. Os impostos das novas indústrias ajudaram a cobrir de asfalto as estradas e rasgaram novos caminhos por todo o país. De um dia para outro, o nível de vida do brasileiro aumentou em todos os sentidos. E o automóvel foi incorporado à vida de milhões. Centenas de famílias atingem diariamente este nível de vida. E elas compram um automóvel. A partir da década de 60, o Brasil começou a abandonar os trilhos. Mas por quê? Motivos principais. Política rodoviarista de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 e muito asfalto, interesse das montadoras e da indústria do petróleo, caminhões como fonte de impostos, cada caminhão é um pagador de taxas, IPVA, pedágio e combustível. Manutenção ferroviária mais cara e menos imediata. O resultado? Muitas linhas foram desativadas, sucateadas ou vendidas por preço simbólico. O Brasil foi na contramão do mundo e pagamos o preço em congestionamentos e custos logísticos altíssimos até hoje. Um dos maiores entraves da malha ferroviária brasileira está numa coisa que pouca gente conhece, mas que faz toda a diferença: a bitola. Bitola é a distância entre os dois trilhos de uma ferrovia. Parece detalhe, mas não é. Essa medida define o tipo de trem que pode passar por ali, e se uma composição pode seguir direto por toda a linha, ou se precisa parar no meio do caminho e trocar de vagão ou até de eixo. No Brasil, usamos 3 tipos principais de bitola. Bitola estreita, 1 metro de largura. Ela é mais barata, mas instável em curvas e velocidade.
Bitola larga, 1,60 m. Ela é mais segura e estável, mas mais cara. E em alguns trechos, a bitola mista, com 3 trilhos para atender mais de um tipo. O resultado? Um verdadeiro quebra-cabeça ferroviário. Trem que sai de uma bitola tem que parar, descarregar e carregar tudo de novo para continuar numa outra. Enquanto países como Alemanha e Japão padronizaram suas linhas para eficiência, o Brasil criou uma malha cheia de trilhas incompatíveis entre si. E adivinha, até hoje isso não foi resolvido. Você já se perguntou por que o Brasil escolheu os caminhões? A resposta não é só mobilidade, é dinheiro. Caminhões são uma máquina de arrecadação. Pagam IPVA, abastecem com diesel altamente tributado. Pagam pedágio nas rodovias privatizadas. Estimulam o consumo de peças, pneus, oficinas. Já os trens rodam quilômetros com uma única locomotiva e centenas de toneladas sem gastar muito. Do ponto de vista fiscal, o trem não interessa tanto. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria que acaba de ser divulgada mostra que o transporte é o principal gargalo para o setor. Quem explica tudo para a gente de volta ao vivo é a Aline Porcina. Aline. Essa pesquisa ouviu mais de 2.000 executivos de grandes e médias indústrias do país. Para quase 80% deles, o maior problema de infraestrutura hoje é a logística. O transporte mais utilizado é o rodoviário por meio de caminhões. 99% das empresas utilizam essa opção, mas grande parte dessas empresas trocaria o transporte rodoviário pelo ferroviário, que hoje é usado só por 8% das empresas do país e fica atrás, inclusive, do transporte aéreo e do transporte portuário. A justificativa, a motivação para a troca do caminhão pelo trem não passa necessariamente pela qualidade dos sistemas de ferrovia. Isso porque, para 60% dos entrevistados, os serviços prestados hoje no sistema de ferrovia de trens fica entre ruim, péssimo ou regular. Mas para as empresas, os custos com transporte rodoviário hoje são bem elevados, especialmente por conta da alta dos combustíveis, do preço dos fretes e a inflação. Para o presidente da CNI, o Robson Braga, essa pesquisa mostra que há um déficit de opções de transporte hoje no país. Com isso, o preço do transporte fica mais elevado e, claro, o produto também chega para o consumidor com um preço mais alto. Hoje, o Brasil tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, mas boa parte está subutilizada, abandonada ou restrita ao transporte de cargas específicas, como minério de ferro. Existem projetos como Ferrogrão, que ligará Pará ao Mato Grosso, Ferrovia Norte-Sul, Nova Ferroeste, mas muitos ainda estão no papel ou enfrentam resistência ambiental, judicial e política. Enquanto isso, a China avança com trens-bala e os Estados Unidos renovam suas ferrovias de carga com alta eficiência. A logística no Brasil é dominada por rodovia. Mais de 60% do transporte de carga é feito por caminhões. E o resultado? Fretes mais caros, estradas sobrecarregadas, mais acidentes e mais poluição. Enquanto isso, Estados Unidos, mais de 40% por ferrovias. Rússia e China, mais de 50%. Europa, integração total entre trem, navio e rodovia. O Brasil teve tudo para ser um gigante ferroviário, mas abandonou o trem no meio do caminho. Hoje, com a crise climática, o custo dos combustíveis e a demanda por eficiência, voltar aos trilhos pode ser a solução. Resta saber, será que vamos embarcar novamente? Ou vamos seguir presos na boleia do atraso? Se curtiu essa viagem pela história das ferrovias, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acha que o Brasil ainda pode recuperar sua malha ferroviária? Ou os trilhos ficaram no passado?